paz seja convosco, meus amados irmãos. Hoje nós estamos presentes aqui para mais uma aula da Escola Bíblica SOS. E hoje eu quero falar um pouco sobre a primícia. Algo importante, algo relevante, algo que tem uma importância espiritual. Eu posso te dizer que é algo que é uma chave em que Deus ele coloca em nossas mãos para multiplicação, para bênçãos e tantas outras coisas que nós vamos estar vendo o motivo, né? O porquê disso tudo, e com certeza vai ser bênção para as nossas vidas. Mas antes vamos pedir que Deus venha nos abençoar. O Espírito Santo é o que nos convence e que Deus venha testificar com o teu espírito, no nosso espírito, para que uma semente seja lançada e com certeza venhamos receber os benefícios daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Senhor, nós agradecemos por termos essa oportunidade de estarmos juntos, de termos um tempo para meditarmos na Tua Palavra. Sabemos, Senhor, que a Tua Palavra é vida, que a Tua Palavra é realmente algo tremendo para nós e que nós sejamos iluminados em nossos pensamentos para que eles venham produzir benefícios no nosso interior. Com certeza o Teu Espírito, com certeza tudo aquilo que o Senhor deixou para nós irão realmente trazer como rios de bênçãos para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então eu queria iniciar a aula de hoje mencionando algo que acontece ou que você presenciou muitas vezes durante a sua vida, com certeza até durante esse ano. É algo muito praticado em festas de aniversário, em que no momento em que vai dar as felicitações ali o aniversariante, na hora que é cortado o bolo, a primeira parte ali é reservado como honra para uma pessoa. Eu tenho certeza que você já presenciou isso, que você já vivenciou, de repente você mesmo já recebeu essa parte de honra. Eu quero iniciar então a aula de hoje trazendo este exemplo e mostrando que é dessa forma que o princípio que Deus aplica na lei das primícias. A palavra nos fala que a primícia é a primeira parte, é uma primeira porção, uma porção que ainda não foi usada, ainda não foi usufruída, como o pedaço de bolo. Ninguém come um pedaço de bolo para dar depois para outra pessoa. Não é utilizado o primeiro pedaço de bolo para fazer algo e depois é dado para uma determinada pessoa. Pelo contrário, ele é o primeiro ali a ser cortado, o primeiro a ser separado, e ele então é presenteado, é dado como honra. Então nós iniciamos a aula de hoje mostrando que o princípio da primícia é essa evidenciação, essa honra que nós queremos dar ao nosso Senhor. Nós vemos aqui que Deus então ele ordena ao povo e ele começa trazendo esse ensinamento. Mas nós vamos ver que a lei da primícia ou este princípio já estava dentro das pessoas já muito mesmo antes da lei. Nós vemos aqui que Deus ele queria ser distinguido no coração dos seus filhos. Jesus ele fala que o nosso coração ele é enganoso e que é do coração que saem os males da vida, ou é do coração que provém todas as coisas ruins, mas também é do coração que pode ser evidenciado atos de honra, atos de amor, atos que vêm evidenciar uma pessoa, e é exatamente isso que Deus quer. A palavra nos fala que Deus ele sonda o nosso interior. Você tem que ter em mente que Deus ele sabe o que você está pensando agora. Deus ele conhece o teu coração. Deus ele sabe das suas intenções. Por isso, ao nos depararmos com essas situações e demonstrarmos ao Senhor aquilo que Ele está vendo como uma oferta para Ele, com certeza isso vai alegrar ao coração de Deus. A entrega das primícias é uma forma de dar então honra ao Senhor.
Quero trazer um texto aqui para os irmãos, está em Provérbios, no Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honre ao Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então os seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis se transbordarão de vinho. Então nós vemos aqui, né, qual é a base da lei da primícia, que é essa evidenciação, essa honra que nós damos ao Senhor. Então nós vemos aqui que, ao mencionar a necessidade de darmos honra ao Senhor em nossas finanças, a palavra do Senhor fala sobre os nossos bens e também sobre a primícia da nossa renda. Não se trata, para que os irmãos entendam, não se trata apenas de entregar uma porção. Não se trata apenas de honrar com bens ou mesmo com a nossa renda. Mas a lei da primícia trata-se sim com a primícia, a primeira parte. O ponto-chave é aquela parte que ninguém recebeu. É aquela parte que você ainda não usufruiu, mas que você primeiramente separou para o Senhor. Então podemos dizer assim que na definição do dicionário, a palavra primícia é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, primeiros começos e assim por diante. Nós podemos abranger isso, que não se trata apenas de algo financeiro, mas algo de valor. Nós vemos que naquela época o que era valoroso era os cereais, era o gado. São essas coisas que tinham grande importância, porque não se podia comprar como nós hoje podemos. Nós recebemos dinheiro e nós podemos ir até um lugar, um mercado ou uma loja, e nós podemos adquirir coisas. Lá no passado não, as pessoas precisavam produzir e muitos nem tinham uma maquinário, nem capacidade para isso. Então nós podemos dizer que isso, essas coisas que eram plantadas, ou mesmo os animais, eram algo de grande valor. Então nós vemos aqui que a definição bíblica, ela não é diferente do sinônimo ou do significado que está por trás dessa palavra. Nós vemos aqui que a primícia, ela tem a ver então com a primeira parte. Mas nós começamos a entender ou traçar uma linha de entendimento que Deus, ele não institui a oferta pelo fato de precisar dela, mas para provar o nosso coração. Guarde isso, meu irmão. Deus, ele não precisaria de nada que nós venhamos entregar, mas pelo contrário, nós é que precisamos. Ao colocar Deus em evidência, somos nós que somos abençoados, somos nós que somos guardados, somos nós que temos então ali no mundo espiritual, ali recebendo autoridade, ou mesmo nenhum mal pode ter ali uma relevância, uma autoridade para que possa tocar naquilo que Deus abençoa, naquilo que Deus coloca a sua mão. Então nós vemos aqui que com a lei das primícias não é diferente dessas coisas. Deus não precisa desses primeiros frutos, mas nós é que precisamos. O livro de Êxodo, capítulo 13, eu quero trazer aqui para os irmãos. Êxodo, capítulo 13, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Para resgatar a primeira cria de jumentos, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão que quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Olha que interessante o que Deus está falando sobre, ou trazendo o entendimento sobre as primeiras coisas. A palavra diz que precisava haver um resgate. Por exemplo, a primeira cria de jumentos tinha que ser entregue ao Senhor como substituto, um cordeiro ou um cabrito. Só que vamos supor que a família de repente não podia ou não queria. Nós vemos aqui que Deus estava se importando era com o uso que eles iam fazer, ou com não deveria ser usado a primeira parte que pertencia a ele.
Então, se a pessoa não quisesse resgatar o animal, esse resgate era então dar esse cordeiro ou cabrito em troca, né, ali para poder usar o animal. Então a lei dizia que se não fosse usado, teria que então quebrar o pescoço daquele animal. Agora, com relação aos filhos homens, será obrigatório resgatá-los, né? Deus, conhecendo o coração, vai que tivesse ali alguém que não quisesse resgatar nem os filhos. Então Deus já estava pensando realmente em tudo. Então nós vemos aqui que a importância da lei das primícias não estava no fato da oferta em si, mas no princípio de ela não ser utilizada em benefício próprio. Então nós estamos traçando aqui uma linha sobre a oferta da primícia, que ela é algo que é separado em honra, é algo que não foi usado, é a primeira parte de algo que eu recebo e eu separo para o Senhor em honra. E nós vemos aqui então que o segundo objetivo da lei da primícia é que você não use, não seja você que vai usufruir daquela primeira parte. E ela vai ser então entregue, ela vai ser então destinada a outro, para que esse outro venha então usufruir. Ao entregar ao Senhor as primícias da nossa renda, aqui significa dar-lhe honra, significa distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que ele ocupa em nossas vidas. Nós vimos agora há pouco que Deus, ele olha o nosso coração. Imagine Deus então observando, ou atentando para você, e ali no seu coração um desejo de honrá-lo, no seu coração um desejo, ou mesmo nos seus pensamentos, trazendo ali à memória o fato de você separar algo para o Senhor. E desde o momento em que algo chegou em sua mão, você estava ali preocupado com isso. Num primeiro momento, você já tirou uma parte para que aquilo já estivesse sendo reservado para entregar ao Senhor no momento oportuno. Imagine que Deus com certeza se alegraria de você, se alegraria daquilo que Ele encontrou na sua mente, no seu coração. Isso é algo tremendo. Por isso que o oposto também pode desagradar ao Senhor. No momento em que nós às vezes ficamos pensando ou ficamos com dó de dar, imagine numa festa de aniversário, a pessoa ali que corta o bolo, ele fica com dó de dar um pedaço de bolo por ganância ou por que sentimento que fosse, ele quisesse tudo para ele, seria algo constrangedor, não seria? Assim também é para com as outras coisas. Deus, ele quer receber a primeira parte, e isso se aplica a tudo em nossas vidas. Pode ser a primeira parte do nosso tempo, a primeira parte como o jovem, ele pode entregar a sua juventude, né, o vigor ali físico, ele pode entregar ao Senhor como uma oferta, que significa ele destinar essa parte de tempo ou da sua própria vida em pró do reino de Deus. Isso é algo tremendo. Então nós vemos aqui, ao olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que a rebelião de Satanás foi uma tentativa de usurpação desta posição divina. A palavra relata que Deus, ele é digno de honra, de glória, e para ele era destinado todo louvor e toda adoração. E em relatos como Isaías 14, Ezequiel 28, diz que ali menciona que Satanás, ele quis essa glória para ele. Ele queria receber o que Deus estava recebendo, e a palavra diz que isso gerou uma insatisfação e o pecado brotou no seu coração, e ele se rebelou, e com ele 1/3 dos anjos também foram lançados fora dos céus. Então nós vemos aqui que essa ordenança, ou esse princípio, ou esse ensino de Deus em nós tirarmos a primeira parte, tem a ver com ele resguardar o nosso coração, tem a ver com ele proteger o nosso interior. Meu amado irmão, o nosso interior, ele precisa ser protegido, a nossa mente precisa ser protegida, os nossos sentimentos precisam ser protegidos. E ao então nos depararmos com essas situações, nós vemos que ao fazer isso, ao ser generoso, ao repartir, nós vemos que o segredo da multiplicação está em repartir. Jesus diversas vezes ele
abençoou ali nas multiplicações dos pães e dos peixes. Ele abençoou os pães e ele começou a dividir, e a cada vez que ele dividia, o negócio aumentava ainda mais. Então isso também é um segredo, um ponto. Quando nós repartimos com o nosso irmão, quando nós dividimos com o nosso próximo, pode olhar, Deus ele multiplica nas suas mãos, Deus faz aquilo render. E essa é uma chave também espiritual e uma chave de bênção poderosa. Então nós vemos aqui que a Bíblia ela está repleta de histórias de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho sobre isso. Quero trazer para vocês a história de Abraão. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho. Por que Abraão tinha que... Deus requereu esse sacrifício de Abraão, o seu primogênito, o seu único filho? Era porque Abraão seria o pai da fé. Abraão teria uma grande descendência. E agora nós trazemos a lei das primícias. Quando a primeira parte é oferecida ao Senhor, todo o demais é abençoado. Para que Deus pudesse abençoar toda uma descendência, para que Deus pudesse guardar toda uma nação que viria após ali a aliança que ele fez com Abraão. Ele precisava que Abraão entregasse o seu único filho como uma oferta. É claro que Deus, no final ali, ele não permite que Abraão tire a vida de Isaac, mas por causa desse ato, Abraão ele recebeu a bênção do Senhor e toda uma descendência foi abençoada, porque Deus ele foi colocado em primeiro lugar. Nós também podemos ver a história de José. José estava ali no Egito, né, e ele preferiu ir para a cadeia para não pecar contra Deus, ali para ter uma relação ali com uma relação adúltera com a mulher ali de Potifar. Ele preferiu então ser lançado ali. Naquele momento em que ele coloca Deus em primeiro lugar, ele estava trazendo uma mudança, uma alteração ali de chave na sua vida, que fez com que ele foi grandemente abençoado e também ali guardado. Poderíamos citar também Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles estavam ali na Babilônia, e eles foram lançados na fornalha por se recusarem a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Nós vemos aqui que eles disseram que aquele lugar de honra, eles só se dobrariam diante do Senhor. Daniel também foi lançado na cova dos leões pela decisão de manter Deus em primeiro lugar na sua vida. Eles disseram: você não pode mais orar ao seu Deus, você não pode mais se dobrar, você não pode fazer as suas orações, mas ele continuou fazendo assim mesmo, e ele foi honrado, ele foi guardado. Os leões não puderam ali destruí-lo, porque o Senhor tapou a boca deles. E também poderíamos falar também dos apóstolos, né, que foram presos e açoitados, porque eles estavam ali obedecendo ao Senhor e não aos homens, e eles colocaram ao Senhor como honra. Nós podemos também citar o que Jesus ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu quero colocar aí para os irmãos. Eu sei que muitos já sabem de cor, mas podem ter pessoas que ainda não conheçam esse versículo ou esse texto. A palavra de Deus diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Que coisas são essas? Vamos voltar aqui um pouquinho no texto. Olha que está dizendo, versículo 25: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Olha o que diz o versículo 28. E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo.
não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Olha o que a palavra está dizendo. Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Quem são os pagãos? Os pagãos são aqueles que não creem em Jesus. Mas aqui, olha o que está dizendo: mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Quando nós damos a Deus o primeiro lugar, nós não somos frustrados. Guarde isso, meu irmão. Você não será frustrado. Quando Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, você não será frustrado. Você vai ter um sentimento de realização no seu interior. Você vai ali realmente entender coisas e poder usufruir de grandes coisas espirituais, e também poderíamos colocar coisas também materiais, porque Deus sabe aquilo que você necessita, e Deus também é um Pai amoroso, e muitas vezes Ele vai também abençoar como um presente, realizar um sonho. Qual é o pai que não quer realizar o sonho do seu filho? Com certeza Deus também tem o mesmo prazer para contigo. Vamos fazer agora então 2 pontos interessantes. Vamos falar das primícias no Velho Testamento e as primícias no Novo Testamento. Há muitas questões importantes, porque as pessoas às vezes, quando falam em coisas ligadas à lei, têm um entendimento que aquilo ficou no Velho Testamento, mas que no Novo Testamento tudo isso foi deixado de lado. Mas nós precisamos entender algo, que a Bíblia nos ensina, que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Vamos ver aqui um versículo que eu quero trazer para os irmãos. Está no livro de Mateus. Deixa eu só confirmar aqui. Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Às vezes as pessoas falam que a lei ela caiu quando Jesus ele veio ao mundo, que a lei foi abolida, que não existe mais lei. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Primeiramente, o próprio Jesus, ele diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Na verdade, eu vim cumpri-los. Olha o que o próprio Jesus disse, que ele veio cumprir. Quando Deus dá um modelo do tabernáculo e das tábuas da lei a Moisés, Deus ele fala o seguinte, um ponto muito importante: olha, tenha o cuidado de fazer tudo conforme o que eu te mostrei no monte. Moisés, na segunda vez que ele sobe ali no monte, ele recebe ali ordenanças, ele recebe ali todo um modelo, quando ele então começa a construir o tabernáculo. O tabernáculo ele é algo que representava Deus no meio do povo. Havia ali ordenanças para que o povo aprendesse como os princípios espirituais de modo prático. Então Deus estava ali ensinando ao povo, com todas aquelas coisas que o tabernáculo exigia, ele estava apontando para algo que era mais perfeito. O sacrifício apontava para Jesus e as outras coisas apontavam para outros elementos que têm um significado espiritual. Então nós vemos aqui que na igreja do Novo Testamento, que nós podemos chamar da igreja neotestamentária, não se guardava mais a lei de Moisés com o peso de ordenanças que ela tinha. A Bíblia diz que nós não estamos mais sobre o jugo da lei, mas a lei se faz necessária, porque através da lei é que nós sabemos o que é ou não pecado. Até no Código Penal brasileiro é algo interessante que diz que se não houver lei,
não pode haver nenhuma condenação. Então a lei se fez necessária, mas a Bíblia diz que agora eu sou chamado para uma liberdade em Jesus. Mas essa liberdade em Jesus implica em eu proceder de algumas formas. E ao trazer então as velhas ordenanças, com um entendimento espiritual, eu posso agradar ao Senhor, não realizando somente como práticas, mas entendendo o que tudo isso significa. Então nós vemos aqui que os apóstolos, eles ainda apresentavam figuras poderosas. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele usava figuras do Velho Testamento para mostrar pontos importantes sobre Jesus, sobre princípios de fé, princípios de conduta. Eles não estavam ali voltando à prática da lei, mas eles estavam mostrando que tudo aquilo que estava ali estabelecido tinha uma grande importância. Olha que interessante então, diante desta palavra, o que fala o livro de Hebreus. Eu quero trazer aqui para os irmãos agora. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus nos fala. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consequência dos seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam dos seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de gordura ou de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito ao meu respeito no livro. Então nós vemos aqui que o escritor de Hebreus, ele traz esse ensino importante, que as coisas da velha aliança é uma sombra daquilo que é perfeito, uma sombra daquilo que é eterno. Nós vemos ali que tudo as coisas antigas dos sacrifícios apontavam para o verdadeiro Cordeiro que é Jesus, mas todas as outras coisas que tinham a ver com outras, a respeito de honra, a respeito de coisas que eram ali liberadas, têm um fundamento espiritual. E hoje, mesmo nós não estamos debaixo da lei, nós podemos entender esses fundamentos espirituais, e na nossa liberdade nós podemos aplicar em nossas vidas, não com práticas, não com rituais, mas com o entendimento e fazendo. Por isso a primícia é uma delas. Eu não sou obrigado a ofertar a primícia. Eu não sou obrigado, podemos colocar assim, a trazer o meu dízimo, mas eu entendo que ao entender esses pontos espirituais, eu decido em minha liberdade, como está lá em Gálatas 5:1, a fazer isso porque eu quero honrar ao Senhor, a fazer isso porque eu quero guardar o meu coração. Eu não quero ser avarento. Eu não quero que isso domine o meu interior. Eu não quero ser contaminado com as coisas deste mundo. E ao fazer isso, o Senhor me guarda a minha mente e o meu coração. Como nós falamos, nós somos os que mais necessitamos sobre isso. Porque às vezes por causa de pequenas coisas, nós podemos comprometer um relacionamento com o Senhor. Porque mais uma vez nós precisamos relatar. O Senhor está olhando para o nosso coração, e Ele está vendo como nós nos relacionamos com as coisas que estão ao nosso redor. Jesus, ele disse, e ele resume todos os mandamentos em 2: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós fizermos isso, nós estaremos ali
sintetizando tudo aquilo que é a essência daquilo que foi deixado. E nós necessitamos realmente que Deus nos guarde. Então nós podemos dizer que a sombra é diferente de um objeto real. É o que está dizendo aqui nesse versículo 1 do capítulo 10 de Hebreus. Assim também, o que se via nas ordenanças da antiga aliança eram características similares a dos princípios que Deus revelaria nos dias da nova aliança. Então nós vemos que aquilo que foi feito no passado era algo que seria revelado, e em Jesus tudo isso foi revelado. Jesus foi o Cordeiro, e tudo relacionado a esse sacrifício foi consumado em Cristo. Mas as outras figuras têm uma representação espiritual muito forte. O Cordeiro sacrificado na lei mosaica foi apontado como uma figura, uma sombra. Jesus, que veio para morrer em nosso lugar, é o que está ali em João capítulo 1, versículo 29. Outras sombras ou outras figuras nós também encontramos na Bíblia. A oferta de incenso do tabernáculo, no tabernáculo ele era dividido em seções, e por exemplo do lado de fora nós tínhamos ali o altar de sacrifício, nós tínhamos ali a pia de bronze que era para ser lavado, e a Bíblia ela é cheia dessas figuras. A Bíblia fala que a água para a lavagem é a palavra de Deus, onde nós temos que nos lavar todo dia. E essa é uma grande verdade, porque quando nós nos deparamos com a palavra e meditamos na palavra, ela produz uma lavagem no nosso interior para lançar fora aquilo que desagrada ao Senhor. Isso é interessante. Dentro do Santo dos Santos havia a mesa dos pães, o altar de incenso, tinha o candelabro que era responsável por iluminar. Assim também nós temos que ser o lugar onde a luz de Cristo ela vem resplandecer. Por isso a oferta do incenso do tabernáculo passou a ser reconhecida como uma figura da oração dos santos. Eu quero trazer então para os irmãos Apocalipse capítulo 5 versículo 8. Olha o que a palavra de Deus nos relata. 5:8. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Agora é o que diz aqui a palavra do Senhor, que são as orações dos povos santos, e entoavam um cântico novo com estas palavras. Então olha que interessante, meu amado irmão, o que a palavra está dizendo? Que a nossa oração estava figurada no tabernáculo, naquele altar onde tinha um incenso que subia. Ali estava figurando a oração dos santos. E aí nós vemos no livro de Apocalipse trazendo essa revelação, que ali as nossas orações são como no templo do Senhor, no tabernáculo celestial, o incenso, que a palavra diz que tinha que estar sempre subindo. Orai sem cessar, é o que a palavra do Senhor nos fala. Assim também, a outra figura que nós encontramos lá no passado era a ceia da Páscoa. A ceia da Páscoa deixou de ser praticada e esta festa passou a ser uma aplicação espiritual dos princípios que ela figura. Vamos abrir então a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7 e 8. Aqui diz assim a palavra do Senhor: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, e que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com um novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Olha que coisa maravilhosa que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. É que a festa da Páscoa, que começou lá em Êxodo 12, na noite em que o anjo da morte iria passar, Deus ordenou que os filhos de Israel estivessem ali separando um cordeiro
e que o sangue do cordeiro fosse passado na verga da porta, e o anjo da morte não teria poder sobre ele. Já estava apontando para Jesus. E agora a ceia da Páscoa não era mais feita com esse sentido da passagem, do livramento da escravidão, mas estava apontando como Jesus, esse sim, que nos tirou desse guilhão de trevas do mundo que nós estávamos e nos trouxe para o reino da sua luz. Então nós vemos que todas as coisas na Bíblia são uma figura. Nós não podemos olhar as coisas do passado, da velha aliança, como algo que foi abolido, que acabou. Na verdade, há um fundamento espiritual. Jesus, ele se tornou cordeiro, e as outras coisas também são figurativas e representativas no mundo espiritual. Então nós vemos aqui que esses detalhes, né, da lei que envolviam comida, bebida, dias de festas, começavam a ser vistos não como ordenanças materiais, pelas quais quem não praticasse poderia ser julgado, mas como uma revelação de princípios espirituais cabíveis na nova aliança. Nós não somos condenados por não fazer ou deixar de praticar algo da velha aliança. O que Deus ele olha é o nosso entendimento. O que Deus ele olha é a nossa relação ali com o resultado ou ali o que representa espiritualmente aquilo que o Senhor está nos trazendo. Por isso, olha o que diz aqui Colossenses capítulo 2, eu vou ler aqui para os irmãos, no versículo 16 e 17, olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou porque não celebram certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou sábados, pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Entendeu, meu amado irmão? Então, são coisas assim, eu não vou fazer simplesmente por praticar algo, mas há um fundamento espiritual, né? Há um significado. Então, se eu entendendo o significado, eu posso realizar como uma forma de honrar ao Senhor. É o que Jesus fala, né? Hoje nós celebramos ali a ressurreição de Cristo através da ceia, e nós ali separamos o pão, o cálice, e não estamos ali tendo um ritual com essa prática, mas nós estamos trazendo a memória, fazendo em memória tudo aquilo que o Senhor fez. Esse é o verdadeiro sentido, e como todas as outras coisas tem também um sentido espiritual. Foi com essa mentalidade de aplicar as sombras e figuras e não tentando retroceder a uma prática material da lei mosaica que o apóstolo Paulo nos revelou a aplicação espiritual da lei das primícias no Novo Testamento. Está lá em Romanos, no capítulo 11. Vamos novamente à palavra do Senhor. Romanos, capítulo 11, versículo 16. A palavra de Deus relata assim. O apóstolo Paulo escreve: se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também serão. Olha que interessante que o apóstolo Paulo nos traz. Ele está dizendo que ao entregar uma primeira parte, ao oferecer uma primeira parte ao Senhor, todo o demais é santo. Isso nós temos também o entendimento. Jesus, quando ele ascende aos céus, a Bíblia relata na sua morte e ressurreição que alguns santos também ressuscitaram com ele. E ele levou pessoas junto com ele para servir de como uma primeira porção daquilo que viria. Nós vemos que o ladrão da cruz ele diz: Senhor, lembra de mim quando chegares no paraíso. E a palavra diz que Jesus diz para ele o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é algo tremendo, meu irmão. Nós vemos que Jesus, ele realmente, ele cumpriu, ele também ofertou, ele também fez ali. Isso é algo tremendo que nós encontramos ali na palavra. A Bíblia fala que
no momento em que Jesus ele morreu, o sepulcro se abriu e muitos santos que estavam ali dormindo, a palavra usa essa expressão, né? Eles também ressuscitaram com ele. É algo tremendo. E a Bíblia diz que ali eles serviram de testemunho, né? Eles serviram de testemunho. E nós vemos ali que esse momento em que Deus ele ressuscita essas pessoas, eles servem de testemunho e eles com certeza inauguram ali o paraíso. E Jesus estava levando como o feixe da oferta, a primeira parte separada, apresentando diante do Senhor e para que o restante fosse abençoado. Nós somos abençoados, todos que virão depois, todos que já foram após Cristo são abençoados, porque também Jesus ele cumpre essa lei da primícia. É algo tremendo, meu irmão. Aqui eu achei aqui o versículo que eu queria mostrar para os irmãos, tinha fugido um pouquinho da memória. Está em Mateus capítulo 27, versículo 52, mas eu vou ler a partir dos 50. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até abaixo. A terra estremeceu e as rochas se partiram, e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Olha que tremendo, meu irmão. Jesus também precisava levar. E isso também é um entendimento para uma próxima aula, né? O porquê de tudo isso. Nós vemos que há o tabernáculo celestial, há o templo celestial, o templo eterno do Senhor. Jesus ele aspergiu seu próprio sangue nesse santuário para purificação por causa do pecado de Lúcifer. Ele também cumpriu alguns rituais espirituais ali, porque a Bíblia mostra ele em livro de Hebreus como o sumo sacerdote. Então nós vemos que ele cumpriu muitas coisas. Então nós, ao entender isso, nós vemos que aquilo que foi deixado no Velho Testamento é realmente uma sombra de algo eterno, de algo perfeito. Deus disse para Moisés que havia um modelo e esse modelo existe. E Jesus, nós vemos ele cumprindo alguns rituais ali para a purificação do templo. E nós depois vemos no livro de Apocalipse também, João tendo uma visão do templo do Senhor, ele se encontra ali dentro do templo, onde ele vê essas coisas, e ali há uma explicação, tudo isso como o incenso que tem lá no templo eterno, no templo celestial, é a oração dos santos, e dentre outras coisas, ali no candelabro, a própria luz de Jesus é que brilha, e aí nós poderíamos falar muitas outras coisas, mas nós não temos tempo e também não é sobre isso a aula de hoje. Amém, meu irmão? É interessante aqui, nós vemos aqui que Paulo estava ensinando que ao santificar a primeira parte, que é a mais importante, você santifica também o restante que vem depois dela. Então nós vemos aqui que quando alguém santificava as primícias ou os primeiros frutos, ele estava santificando também tudo que viria depois. Então tudo que viria depois seria então abençoado. E como então essa era a primícia no Velho Testamento? Nós falamos aqui no Novo Testamento. Deus ordenou ao povo de Israel de uma forma clara e explícita que entregasse a primícia. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 34, versículo 26. Êxodo 34, versículo 26. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor seu Deus o melhor dos seus primeiros frutos. E esse versículo, teve uma vez que um irmão perguntou por que tem na Bíblia para não cozinhar o cabrito no leite da mãe, né? É uma questão importante aqui, eu vou citar porque eu lembrei, havia um costume pagão de se cozinhar a carne no leite e depois isso ser oferecido aos deuses, né? Então nós vemos
que Deus tinha todo um cuidado para que o povo dele não se pegasse fazendo coisas que era de costume pagão da época. Não, porque o povo de Deus era um povo diferenciado, um povo consagrado. Então você vai ver que muitas coisas na lei que exigiam, olha, não faça isso, não toque isso, não faça dessa forma, é porque Deus estava ali guardando e ao mesmo tempo estava diferenciando um povo. Nós vemos que não existe nada igual, parecido. Nós vemos que o que Deus requeria era único, porque ele tinha essa relação para com o seu povo, e isso era realmente importante. Então nós vemos aqui que nós falamos muito na questão da lei, nós citamos muito Moisés, né, e parece que as coisas surgiram, né, nesta época, né, às vezes dá a entender que as coisas só surgiram após a lei, mas nós vemos que mesmo antes da lei coisas já aconteciam, porque este é um princípio eterno, é um princípio que vem de Deus, é um princípio que Deus ele às vezes trazia dentro do coração das pessoas. Tanto é que a palavra diz que Abraão, que ele viveu uma época antes da lei, ele foi justificado pela sua fé, e ele se tornou o pai da fé ali mediante ao relacionamento que ele teve com o Senhor. Ele nem conhecia a lei, ele não era dessa época, mas ele já tinha uma postura, porque o próprio Deus já estava ali tratando o seu coração. Então nós vemos aqui que muito antes da instituição da lei, já nós percebemos o Senhor ele trabalhando nos seres humanos, na compreensão e na importância da entrega de ofertas de primícias. Uma delas, uma história muito conhecida de Caim e Abel. Nós vemos aqui que o diferencial encontrado na oferta de Caim e Abel está diretamente ligado à entrega das primícias. A lei das primícias fazia com que cada um trouxesse os primeiros frutos do seu trabalho. E a Bíblia revela qual era o trabalho de cada um deles. Então vamos ver lá. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus nos relata. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que Abel se tornou um pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Então nós entendemos aqui, diante do que a Bíblia relata, que as primícias de Caim teriam que ser do fruto da terra, e a primícia de Abel seria uma parte do rebanho que competia a ele, tá? Eu li aqui o versículo, mas tinha esquecido de pôr aí para os irmãos. Então aqui, quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo, tá bom? Esse é o texto que eu acabei de ler. Então nós vemos aqui que a Bíblia relata que Deus ele atentou para a oferta de Abel e a oferta de Caim ela foi rejeitada. Então nós vemos aqui que a primeira menção aqui das primícias nas Escrituras é encontrada justamente nessa oferta. Vamos voltar aqui para o texto? Então vamos lá. Versículo 4. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou a sua oferta, mas não aceitou a oferta de Caim e a sua oferta. E aqui a Bíblia diz que Caim se enfureceu. Agora eu quero que você preste atenção em algo, tá? Algo sutil aqui. Algo muito importante. Aqui no versículo 3, diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Em outras traduções, diz que Abel ele veio no tempo certo. Caim, ele demorou um pouquinho. Aí você vai achar, mas ele não ofertou, ele não trouxe, por que que Deus não aceitou? Porque com certeza Deus verificou que aquela oferta não era a primeira parte. E como Abel, ele quis agradar ao Senhor,
Se Abel separou a primeira parte, significa que ele não usufruiu dela. Com certeza, Caim usufruiu. Ele comeu primeiro, ele tirou uma parte, ele já usou uma parte, e depois ele tirou uma parte e foi levar ao Senhor. Então Deus ele atentou para a oferta de Abel, porque foi uma oferta de honra. E aí é interessante aqui entender que se Caim ele não tivesse entendimento disso, Deus não iria cobrá-lo. Mas nós vemos que Deus ele tem agora uma interação com Caim. Vamos aqui para o texto. No versículo 5. Deus disse assim: por que está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que estás tão transtornado? Se você fizer o que é certo, não será aceito. Olha o que diz esse versículo, meu amado irmão. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Está entendendo o que esse versículo 6 e 7 traz a interação? Nós vemos que havia algo acontecendo no coração de Caim. E aqui Deus também está dizendo: olha, se você não tivesse procedido corretamente, não teria sido aceito. Isso significa, a Bíblia ela não relata isso, mas de alguma forma eles sabiam qual deveria ser o procedimento correto. Tanto é que esse foi o ponto que Deus ele trata com Caim. Ele sabia o procedimento correto, mas ele não realizou. Ele quis fazer conforme a sua vontade. Ele quis fazer como ele achava que deveria ser, não como Deus queria que fizesse. Então, de alguma forma, ele sabia. E aí ele fala assim: se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. Então, aqui está um ponto-chave disso. O não fazer ou o fazer errado é um ponto de preocupação, porque olha o que ele diz aqui na continuação do versículo: o pecado está à porta, à sua espera, e deseja o quê? Deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Entende o que a Bíblia está dizendo aqui? Quem é que tem que dominar? Somos nós. Nós temos que tomar uma atitude, e ao fazer, ao liberar, ao tomar um modo de proceder diferente do usual, daquilo que às vezes o nosso coração quer fazer, nós estamos resguardando a nós mesmos. Isso é algo tremendo. A Bíblia diz que o Senhor ele fala com Caim, e nós vemos aqui que Caim sabia como deveria ser feito, mas ele não fez. Mas Abel procedeu bem. A Bíblia diz que ao fazer de Deus o primeiro e ao trazer as suas primícias, enquanto que Caim procedeu mal. Então nós vemos aqui que já logo ali no início, né, é algo que Deus já tinha posto no coração deles. De alguma forma, não sabemos se Deus falou com eles, mas de alguma forma Deus se comunicou com eles e eles sabiam como deveria ser feito, mas não fizeram. E nós vemos que a primícia ela se torna então uma semente de bênçãos. Aqui, quando nós entregamos as primícias, é uma semente que dá acesso a bênçãos do Senhor, porque lembre-se, Deus é generoso e Deus ele quer abençoar. E quando nós abrimos mão em honra ao Senhor, nós estamos abrindo uma porta, nós estamos abrindo ou acessando a chave do favor de Deus. Lembre-se sobre isso, meu irmão. O favor de Deus, ele está ali condicionado. Existe a misericórdia de Deus. Nós vemos que Jesus diversas vezes, ele passando por um caminho, ele teve compaixão, ele foi ali, ele quis ali, ele fez e ele agiu. Mas diversas vezes nós vemos que as pessoas tiveram que ter uma conduta, tiveram que ter um procedimento, e isso foi uma chave
que trouxe o favor de Deus para as suas vidas, o milagre, que trouxe grandes coisas dos céus, que abriu os céus ou liberou a chuva de bênçãos. Então nós temos que ter esse entendimento diante do Senhor. Então nós vemos aqui que Deus, ele se move pelos seus princípios. Deus, ele cumpre o que está na sua palavra. Nós vemos que Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele escreveu, ele poderia quebrar a sua promessa. Ele poderia fazer diferente, é ele que fez, mas a Bíblia relata que o próprio Deus, ele cumpre exatamente a sua palavra e ele vai seguir. E se você então encontra essa chave que está ligada aos princípios espirituais, princípios que Deus determinou, você vai com certeza ter um rompimento na sua vida. Lembre-se, meu irmão, Deus se move pelos seus princípios. Ele pediu a Abraão a primícia da sua descendência, que foi Isaque. Depois ele passou a defender toda a descendência de Abraão, como se todos fossem aquele que foi entregue. Quando isso aconteceu, tudo foi abençoado. É como se tudo isso, todos os outros descendentes estivessem na mão do Senhor. É interessante para nós trazermos essa linha de pensamento ao que está em Êxodo capítulo 4, versículo 22. Eu quero ler aí para os irmãos. Diz assim: você dirá a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar, mas uma vez que você se recusou, matarei o seu filho mais velho. Olha que interessante que a palavra que o Deus estava dizendo. Israel é o meu primogênito. Israel é a minha porção. Nós vemos aqui que este povo é a minha porção. Se você está retendo a minha porção, eu vou tirar a sua porção. Era esse o tratamento que Deus estava trazendo ali para com o faraó. Deus mandou Moisés dizer que Israel pertencia a ele. E nós vemos que por causa disso, o Egito ali, o faraó sofreu, por não obedecer ali a Deus. E por outro lado, Israel foi grandemente abençoado por estar ali debaixo da lei. Então nós podemos ver que há consequências espirituais. Nós estamos aí beirando a 1 hora de aula. Eu vou correr aqui, irmãos, para a gente conseguir finalizar esse entendimento. Mais uns 5 minutos eu consigo. Vamos olhar para as consequências espirituais. Se lembram de Josué e Jericó? Nós vemos que quando o povo entrou na Terra Santa, a primeira batalha, o primeiro obstáculo foi Jericó. Interessante que é algo interessante que Deus, ele diz: olha, dos despojos dessa cidade vocês não vão tocar. Está lá em Josué. Eu quero ler aí para os irmãos. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 18. Olha o que a palavra fala: não leve coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Então Deus, ele deu uma ordem. Por que Deus estava fazendo? Você acha que Deus necessitava de tudo isso? Não. Mas ele estava ali conservando ali o seu princípio. Ao obedecer, ao não tomar essa parte, todas as outras batalhas seriam ganhas por Israel. Mas o que acontece? Nós vemos que alguns soldados não obedeceram ao que tinha acontecido. Josué 6,24 diz que tudo estava ali queimando. Nós vemos que a maioria das pessoas tinham obedecido. Olha o que diz aqui no texto, no versículo 24. Os israelitas
Incendiaram a cidade, tudo que havia dentro dela, guardaram somente a prata, o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro, para o tesouro da casa do Senhor. Então nós vemos que a maioria obedeceu, mas houve uma porção que não procedeu dessa forma. Olha o que diz, e interessante que exatamente na próxima cidade, que era uma cidade mais fácil, eles foram ali espiar essa cidade e aparentemente era bem mais fácil destruir Ai do que Jericó, mas não foi isso que aconteceu por causa do que tinha ocorrido ali como desobediência. O versículo 1 diz aqui: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zenri, filho de Zerá, filho da tribo de Judá. Então nós vemos aqui que Acã, ele desobedeceu, e mais alguns ali da família de Acã desobedeceram às ordens do Senhor, e como uma consequência dessa desobediência, eles perderam essa batalha. Aí teve todo um processo, né, de Deus, ali no Velho Testamento, né, o juízo de Deus ali, ele é praticamente imediato. No momento que acontecer essas coisas ali, eles foram ali julgados, eles foram ali, receberam a ira do Senhor. Você pode ler ali na continuação desse texto, né? E ao consertarem as coisas, eles novamente receberam as bênçãos do Senhor e eles puderam seguir. Então nós vemos que Deus estava trazendo um princípio, ou ensinando de uma maneira prática, né? Nós vemos ali que o povo de Israel, eles, podemos colocar assim, que eles sofreram bastante, né, para trazer a glória de Deus, para trazer os ensinamentos de Deus até nós hoje. Com certeza, né, eles passaram por grandes coisas, mas também foram grandemente abençoados pelo Senhor. Então nós vemos aqui que quando nós santificamos as primícias de alguma coisa ao Senhor, também santificamos o restante daquilo da onde foi tirado. Portanto, o inverso também pode fazer com que Deus venha deixar nós por conta nossa mesmo, né? Como hoje nós estamos na graça, você fica desprovido da bênção, da mão do Senhor, da orientação do Senhor, e isso é algo perigoso. É como se você dissesse para o Senhor: eu não necessito da sua bênção, eu não necessito nessa parte aqui que o Senhor cuide para mim, eu mesmo vou conduzir as coisas. Isso é perigoso. Então, uma forma de nós entregarmos a primícia hoje, né, à luz de tudo aquilo que nós falamos aqui, nós podemos dizer ou afirmar que a primícia não é uma obrigação, né? De tudo aquilo que nós falamos, não é uma obrigação. Assim também como a oferta não é uma obrigação, o dízimo não é uma obrigação. Mas quando nós olhamos para o significado espiritual, para o entendimento daquilo que envolve o meu coração, a minha mente, o amor por essas coisas que a Bíblia diz que é perigoso, o amor pelas riquezas pode gerar males, o amor pelas riquezas pode levantar um outro Deus que se chama Mamon dentro do meu coração, na minha vida, em meio àqueles que estão ao meu redor. Então, ao trazer esse princípio, ao obedecer esse princípio, eu estou quebrando tudo isso e eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero receber estas bênçãos, eu quero ser guardado pelas suas mãos, e o Senhor, Ele abençoará grandemente a sua casa, os seus bens, a sua família, o seu coração, e guardará a sua mente. Então nós podemos colocar dessa forma: não é uma obrigação, não é algo que eu só tenho que fazer, mas a Bíblia diz que na minha liberdade, Gálatas 5:1, nós somos chamados para a liberdade, e nessa liberdade que eu tenho, eu decido fazer. É como na festa de aniversário, ninguém é obrigado a honrar o outro com o primeiro pedaço,
mas ele sente alegria nisso, ele quer fazer, ele se sente bem. É isso que Deus quer que nós venhamos experimentar, essa alegria, esse sentir-se bem em cumprir um princípio, em alegrar o coração do Senhor, porque Deus está interessado naquilo que está acontecendo dentro de nós, e ao fazermos isso, nós estaremos alegrando o coração do Senhor. Amém, meu irmão? Então nós vemos aqui que nós podemos fazer como uma expressão de honra que Deus permitiu que lhe oferecemos. Foi Deus que colocou tudo isso nos nossos corações, Ele que estabeleceu, e agora na graça nós não temos o jugo da lei sobre nós, mas com certeza a nossa responsabilidade ela aumenta um pouquinho mais, porque eu estou livre para fazer ou para não fazer, e Deus está observando o que está acontecendo dentro do meu coração e da minha mente. Amém, meu amado irmão? Que você receba esse ensinamento. Espero que foi bênção para a sua vida, que foi esclarecedor para você. E sempre que você praticar um princípio, sempre que você oferecer algo para o Senhor, tenha certeza, o Senhor recebe e Ele olha o nosso coração. E quando as intenções do nosso coração são para honra, para obediência, para agradar ao Senhor, com certeza Ele recebe e se alegra. Que você possa experimentar destas bênçãos, que você possa experimentar naquilo que Deus deixou como princípios, aquilo que Ele ensinou, e nessa liberdade que nós temos hoje, que nós possamos honrar ao Senhor com tudo que somos e tudo que temos. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. E nos vemos na semana que vem com mais uma aula em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.